Sejam bem-vindos. Então, nós já estudamos um pouquinho de genética no primeiro bimestre, falando de divisão celular, e aí falamos de DNA, de cromossomos, de mitose, meiose. Então nós vamos aproveitar um pouco do que vocês lembram desse primeiro bimestre, mas calma que eu vou relembrar alguns conceitos, alguns detalhes. E esse vídeo aqui é para isso. Eu ia fazer um vídeo falando sobre a relação entre os estudos de Mendel e os estudos de Darwin, mas a gente ainda não estudou Darwin, então eu pensei que seria uma boa ideia deixar essa aula para o terceiro bimestre mesmo, quando nós formos falar de evolução. Primeiro apresenta um personagem, depois apresenta outro, e aí a gente faz um grande crossover. Aposto que ninguém nunca teve essa ideia. Então na aula de hoje nós vamos falar de conceitos de genética. Então vamos começar com os cromossomos. Vocês já conhecem a fita de DNA, a dupla hélice, já sabem que os cromossomos nada mais são do que esta fita enrolada em torno de si e dividida em vários pedacinhos, aqueles alicatezinhos fofos, que estão condensados, unidos por proteínas chamadas histonas. Beleza? Estes são os cromossomos. E os cromossomos são sequências de DNA espiraladas que carregam os genes. Pô, isso deve ser importante, hein? Tá no nome da disciplina, genética. Então vamos lá. Os genes são sequências de DNA, sequências de código, que determinam as características dos organismos. Quando a gente está falando de ervilha lisa e rugosa, a gente está falando de genes. Um gene para a cor verde, outro gene para a semente amarela da ervilha. Ok, deixando um pouco as ervilhas de lado, lembra que o ser humano tem 46 cromossomos, com exceção das células sexuais, que possuem 23 cada, o espermatozoide e o óvulo, que quando se juntam vão formar a nossa primeira célula, que é o zigoto, que tem 46 cromossomos. Só que não pense que um tem 23 e aí o outro dá continuidade, 24, 25, 26, até chegar a 46. Não. Na verdade eles formam pares. O cromossomo 1 do espermatozoide com o cromossomo 1 do óvulo e assim por diante. Esses pares são os cromossomos homólogos. Os cromossomos homólogos têm sequências de genes para a mesma característica, só que essa característica pode mudar. Por exemplo, vamos imaginar que no cromossomo 3, aí a gente volta para as plantas de ervilha, no cromossomo 3 de uma determinada planta de ervilha está uma sequência de genes que determina a cor da semente. Aí vamos imaginar um ser híbrido, certo? Ele possui uma sequência que determina a cor amarela, e ele possui uma outra sequência que determina a cor verde. Não é spoiler, né? A gente já sabe o final dessa história. Esse ser híbrido vai ser amarelo, porque a gente estudou que no cruzamento lá que o Mendel fez com as ervilhas, a cor amarela era dominante. Alelos são formas alternativas de um mesmo gene que ocupam o mesmo locus nesses cromossomos homólogos. Então, na mesma parte de cromossomos homólogos, nós temos as características para a cor. Só que, como nós estamos falando de um ser híbrido, um determina a cor amarela e um determina a cor verde. E qual é que vai se expressar? A cor amarela, que é a dominante. E o verde está lá, só que ele é recessivo. Talvez ele se expresse futuramente se houver uma autofecundação desses seres híbridos, que foi o que o Mendel fez. Fenótipo e genótipo. O termo fenótipo vem do grego feno,
que significa evidente, e tipos, que significa característica. Tipo, né? Bem o seu tipinho. É empregado para designar as características apresentadas por um indivíduo, sejam elas morfológicas, fisiológicas ou comportamentais. Também faz parte do fenótipo características microscópicas e de natureza bioquímica, que necessitam de testes especiais para sua identificação. Por exemplo, a cor de uma flor, a cor da semente da ervilha, a cor dos olhos de uma pessoa, a textura do cabelo. Já o tipo sanguíneo e a sequência de aminoácidos de uma proteína são características fenotípicas que a gente só vai visualizar através de testes. A não ser que você seja o Superman, que consegue visualizar táquions. Você pode alterar alguns fenótipos? Sim, alguns fenótipos podem ser alterados devido à pressão do meio. Você pode adquirir uma doença que você não tem predisposição. Beleza, então o que é genótipo? O termo genótipo vem do grego genos, que significa origem, originar, provir, e tipos, que eu já expliquei, é característica. E refere-se à constituição genética do indivíduo, ou seja, aos genes que ele possui. Estamos nos referindo ao genótipo quando dizemos, por exemplo, que uma planta de ervilha é homozigota dominante ou heterozigota. Vou falar um pouquinho de heterozigose e homozigose. Bom, as palavras que devem vir na sua mente, que você ouve mais no dia a dia, é heterossexual e homossexual. Essas são palavras gregas. Hétero significa diferente, oposto, e homo significa igual. Heterozigose é a mesma coisa que hibridização, é um ser híbrido. Uma se expressa e a outra não. Isso é quando ocorre uma dominância. Existem casos de codominância, quando dois alelos que estão em heterozigose se expressam. Cariótipo é o nome dado ao conjunto de cromossomos de uma dada espécie e apresenta forma, tamanho e número característicos. A morfologia desses cromossomos é constante para a espécie. Entretanto, o número pode variar em casos de alterações cromossômicas. Dá só uma olhada nessa diferença de cariótipos de acordo com a espécie. Ao preparar o cariótipo, os cromossomos condensados são arranjados em pares. Essa organização permite avaliar todas essas estruturas de uma determinada espécie. Para preparar o cariótipo, é necessário utilizar células somáticas, aquelas que têm 46 cromossomos. Pode ser qualquer célula, pode ser do seu nariz, do seu cabelo, de onde for. Só não pode ser espermatozoide e óvulo, porque elas não são células somáticas, são gametas. As células são coradas, isso mesmo, se usa um corante, lá, uma substância para colorir as células, e analisadas com o auxílio de um microscópio com uma câmera acoplada. Então, por meio de fotografia, a imagem dos cromossomos é arranjada de modo a organizar cada par cromossômico. E temos assim o cariótipo. Antigamente eles faziam essa foto e iam cortando com tesoura manualmente e colocando os cromossomos um do lado do outro de acordo com seu tamanho. Devia ser um saco. E se vocês lembram bem, eu disse que durante a divisão celular ocorre em um certo momento a condensação máxima dos cromossomos. E é o melhor momento para você fazer essa foto. Eu estou falando da metáfase. Lembraram? A fórmula cromossômica é uma forma de descrever o cariótipo de um organismo. A euploidia é uma alteração que causa modificação de todo um genoma. Em seres humanos, as euploidias são incompatíveis com a vida, ocasionando geralmente abortos espontâneos. Existem alterações cromossômicas numéricas que afetam um ou mais tipos de cromossomos. A aneuploidia causa um cromossomo extra. Se as pessoas geralmente têm 46, a pessoa com aneuploidia tem 47. Parece pouco um cromossomo extra, mas na verdade isso é bastante material genético a mais. Um bom exemplo de aneuploidia
é a síndrome de Down, um distúrbio genético causado quando uma divisão celular anormal resulta em material genético extra no cromossomo 21. Tendo não apenas um par do cromossomo 21, mas um trio, nós chamamos isso de trissomia do 21. E basta essa trissomia para provocar uma aparência facial distinta. Pode provocar atrasos no desenvolvimento, doenças cardíacas ou de tireoide. Porém, existem programas de intervenção precoce com uma equipe de terapeutas e educadores especiais que podem tratar a situação específica de cada criança. E são muito úteis no tratamento da síndrome de Down. Desta forma, as pessoas que possuem síndrome de Down podem apresentar esses distúrbios em diferentes níveis. Então é isso, pessoal. Peço que vocês façam os exercícios e continuem acompanhando aqui as aulas. Em breve nós vamos falar sobre hereditariedade humana e os tipos sanguíneos. Então a gente se vê na próxima. Até mais, hein?